continuando nossa série de vídeos sobre intercâmbio. Vamos conversar hoje com o Vinícius. No vídeo anterior, eu conversei com o Paulo, né, pra dar umas dicas de inglês e tal. Se você não viu, procura lá no canal. E hoje nós vamos falar com o Vinícius, porque o Vinícius é o que mais tem amigos aqui. Sério, é verdade. É o que mais tem amigos aqui, ele conhece todo mundo, todos os vizinhos do prédio inteiro, ele fala com todo mundo. Então a gente vai pegar algumas dicas de como ter tantos amigos gringos aqui nos Estados Unidos. Vamos lá. Quando que você começou, assim, a ter o primeiro amigo aqui? Como você perdeu, assim, tipo, meio que esse bloqueio, assim, começou a fazer amizade com um estrangeiro? Primeiro amigo, na verdade, para começar a fazer amigo, eu comecei a conversar muito. E quando eu comecei a conversar muito, foi quando a primeira vez que eu vim, não foi pra cá, foi pra Nashville. Foi antes de chegar aqui? Foi antes de chegar aqui. E essa mania de conversar bem assim, perder vergonha, foi quando eu vim com a minha colega e a mãe dela. E a gente ficou em Nashville por lá, por volta, tipo, uns 5, 6 dias. Aí... E a sua colega falava inglês? Ela falava, mas a gente era bem fechado, a gente não queria conversar, porque era a primeira vez que a gente estava aqui nos Estados Unidos, sabe? E a mãe dela não sabia nada de inglês. Aí toda vez quando chegava um americano, sei lá, ia fazer compra em algum lugar, ela chegava no americano assim, cutucava nele, aí ela olhava assim pra gente: vem cá, Vinícius, vem cá, Ana, vem cá, fala pra ele aqui que eu quero esse negócio. Ela que não era tímida. Ela que forçava a gente a conversar. Aí ela puxava a gente, vem, jeito. Aí foi assim, aí a gente ia conversando, a gente errava. Aí a Ana, não sei, Vinícius, como é que ela falava? A gente começava, aí foi, indo pro shopping. Na cara de pau mesmo, né? Na cara de pau. Aí quando você veio pra cá, quando você foi ter assim, o primeiro amigo? Que você começou, tipo, a sair com ele, a ter uma relação assim de amizade mesmo? Foi o nome dele é o EDK. Como é que é o nome dele? EDK. EDK? É porque era assim, quando a gente chegou, a gente meio que sabia as palavras básicas, né? Hello, e a gente tinha que fazer a matrícula do prédio que a gente ia morar lá. Você lembra desse dia? Aí teve eu acho que no dia seguinte a gente ia fazer uma festa. Aí tinha... festa de recepção. Sim, aí eles estavam sentados lá e o EDK tava numa mesa. Aí foi a primeira pessoa que eu conversei e eles sabiam as palavras em português, sabe? Pão de queijo, tapioca. Coisa de comer, né? Aí a gente foi conversando. Entendi. Isso foi quanto tempo depois que você chegou nos Estados Unidos? Foi rapidinho, assim. Quando a gente chegou lá no Gables, fazer assinatura e já ir pros apartamentos. Tipo, na primeira semana? Aí a gente já conversava. Pessoa que tem facilidade de fazer amigos. Ele trabalhava lá. Eu sei quem é. Sei quem é. Ele é super simpático, Eu já também conversei com ele fala algumas coisas em português, de verdade. Você acha que precisa ser craque no inglês pra poder puxar assunto com alguém? Não. Mesmo se você não sabe falar nada, sabe falar hello, sei lá, você sabe falar pouca... O quanto você acha que tem que saber pra poder você falar com alguém? Você conseguir conversar com alguém? Primeiro, você tem que ter interesse. Sem interesse... Sério? Tem que ter interesse. Sem interesse, sem vontade, você não consegue nada. Tem que ter força de vontade, porque mesmo que a gente não saiba falar muito bem, se tiver força de vontade, né, tudo dá certo. E quando eu conheci o EDK, eu saía do meu apartamento e ia pra lá pra conversar com ele, jogar sinuca. Eu ia lá só pra conversar com ele. E eu ia todo dia pra conversar com ele. Então você era o chato mesmo, né? E eu tinha uma mania, eu não carrego mais, mas eu tenho um caderninho de notas, de palavras. É sempre mais uma coisa pra você puxar assunto com o americano. Tem vezes que você fica lá de braço cruzado. Se você tiver problema com o assunto, eu sempre puxava assunto pro lado do inglês. Tipo, me fala, quando eu tiver errado, você podia me corrigir, não sei o quê. E toda vez quando ele fala uma palavra, eu já anotava e pedia pra ele me explicar, e essa palavra, o que é isso? O que significa? Sempre gerava assunto. E ele sempre gosta muito de ajudar, então isso é bom mesmo. Se você não tiver assunto, começa a conversar sobre a língua, porque eles sabem que você tá aprendendo e eles querem ajudar. Então, acho que é legal nessa ideia aí, né? E uma coisa também legal de fazer amigo é que quando você está conversando com um amigo, você pode falar pra ele que você não entendeu. Em vez de você só fazer aquela cara tipo, entendi, só que você não entendeu nada. E engraçado, minha amiga inclusive falava, que é a Carly, ela sempre falava, Cindy, se você não entendeu alguma coisa do que eu falei, pede pra falar mais devagar, pede pra eu te explicar o significado, porque às vezes você não entendeu, mas eu posso repetir. Isso é legal, porque quando é uma pessoa assim, você vai fazer um pedido de comer, você tem que entender e a pessoa não vai parar muito pra te explicar. Mas com um amigo é bom que você treina
com o americano, com o sotaque dele, de uma maneira que mais paciente, né? Que ele tem paciência pra te explicar. Como você achou que os americanos te receberam? Tipo assim, a primeiro momento, assim. Depende. Depende. Cada americano é de um jeito. Americano, quando você chega a conversar com ele, eles não são daqueles que dão um sorriso bem largo e nossa, que legal! Não, eles são daqueles que abrem o olho assim e fica, sei lá, como é que fala? Olhando torto. Uhum. Tipo, Você achou isso? eu achei. Dependia, tipo, cada pessoa, a maioria. Agora, tipo, o EDK não, o EDK foi daquelas pessoas que vinha com um sorriso na cara e fazia piada e conversava e tinha paciência para explicar em inglês. Até hoje ele tem paciência para explicar quando a gente não entende. Ele fala devagar. Acho que é muito extremo. Ou a pessoa é muito fechada, ou a pessoa é muito, tipo, oi, converse comigo, hello. Acho que depende muito, é verdade. Qual era a sua visão dos americanos quando você chegou? Antes de vir pra cá, antes de vir pra cá. E qual é a sua visão agora? A gente 7 meses que a gente tá morando aqui, né? Então, qual era a sua visão antes de vir pra cá e agora? Eu achava que eles eram mesquinhos. Eu achava que eles não eram tão sociais. E eu achava que eles esbanjavam em comida e... Comia muito. Comia muito. E o que você mudou alguma coisa disso? Depois que você conheceu ele, depois de 7 meses aqui? Eu parei de generalizar. Entendi. Então, não é todo mundo que é desse jeito. Eu conheço muitos que falam mal dos americanos próprios. Tem uns amigos americanos que eu converso que eles falam mal dos próprios americanos. Tipo assim, aquele ali é um deles. Ele fala desse jeito. Tipo, aquele ali é um dos americanos que são ignorantes. Que fazem esse estereótipo para as pessoas que estão fora do país. Eles falam até retarded, chamam isso de retardado. Aquele ali é um dos retardados americanos que gosta de comer, esbanjar tecnologia, tá nem com a vida, entendeu? É porque uma coisa que as pessoas, antes de realmente conhecerem, né, as pessoas que moram aqui, é tentar generalizar. Só que na verdade é o que você falou, quando a gente realmente conhece, não quer dizer que aquilo não era verdade, mas que você não pode generalizar, é igual brasileiro. A gente tem aqui realmente tem muita gente que pensa muita coisa de brasileiro que, assim, não deixa de ser verdade. Só que não dá pra generalizar. Porque nem todos os brasileiros são assim como nem todos os americanos são assim. Mas uma coisa que você se surpreendeu com os americanos aqui, até alguns deles, que você não imaginava que eles teriam essa característica. Pra falar a verdade, quem me ensinou muito sobre isso, eu vou falar o nome dele de novo, é o EDK. Ele que me ensinou muito sobre a cultura. Quando eu falava uma característica dos americanos que ele não concordava, que geralmente era ruim, que todo mundo, qualquer brasileiro pensaria, ele falava, não é geralmente isso não, ele parava, tipo assim, ele tirou essa minha visão de generalizar. Por isso que eu parei. Eu respondi a pergunta? Não. Uma coisa que você não imaginava que os americanos tinham tal qualidade, pode ter sido uma qualidade, né? Uma qualidade? Uma qualidade, vamos falar de qualidade. Deixa eu falar uma que eu acho. Uma qualidade que eu acho é que os americanos são muito receptivos. As pessoas falavam muito o contrário, que principalmente com brasileiro, e americano era meio assim fechado, talvez tinha um pouco de preconceito com brasileiro, não sei porque as pessoas acham isso, mas eu achei que isso é completamente o contrário. Claro que, como eu disse, não pode generalizar, tem pessoas que realmente não gostam muito de se misturar, né? Mas eu acho que na grande maioria os americanos são muito receptivos, eles gostam muito de te receber na casa deles. Principalmente se você é estrangeiro, eles gostam que você participe da cultura deles, que vocês vão lá. Inclusive a gente passou o Thanksgiving na casa da professora americana, que ela recebeu a gente lá e foi um dia super legal. E eles gostam de receber, eles ficam felizes quando você aceita o convite deles de algum lugar. Então eu acho que essa foi uma coisa que eu me surpreendi. Qual é a coisa que você acha que é mais legal em ser amigo de americano? Que é diferente de brasileiro. Tipo, com o meu roommate, eu aprendi muito a reservar o espaço da pessoa, que ele é bem reservado, ele é bem difícil mesmo. Mas ele é bem legal, quando você quer conversar, quando você puxa o assunto, ele conversa com você. Mas ele deixa a gente bem reservado, ele é uma pessoa que não... Gosta de delimitar os espaços, né, de cada um. E aprender inglês, né, a gente aprende o sotaque, o jeito de falar Sotaque é uma certinho. Tipo, eu vejo muitos brasileiros falando o TH, que é o... Sim. Muitas pessoas não falam. Tipo think. Não think. Não think. Não think. Não é health. Health.
Real. Tem que sempre botar a língua no meio dos dentes, real. Aí isso é uma coisa legal. E é difícil quando E você tá acaba conversando. aprendendo naturalmente quando você conversa com o americano, porque você É. ouve tanto eles falarem daquele jeito que você acaba repetindo. Isso é legal. Quando eu falo errado, eu repito. E qual você acha que é o melhor lugar pra poder fazer amigos? O melhor lugar pra fazer amigo é no Fresh Food. Porque só tem gente Fresh humilde. food é o nosso bandejão aqui, entendeu? Tipo isso. Porque as pessoas mais humildes vão pra lá, Sim. eu acho. É que as pessoas que querem pagar pouquinho e comer pra caramba. É porque aqui o fast food é um restaurante universitário, então lá você paga o valor e come o que você quiser lá dentro. Eu acho que também um lugar legal pra conhecer gente é tipo assim, sempre tem uns eventos que o pessoal faz aqui. Já fui muitos eventos, Lembrei. já fui muitos eventos assim, conheci muita gente assim. Inclusive aqui tem um chamado que é o Bridge Lunch, acho que esse é o nome, não lembro mais que eu não vou mais. Que era toda quarta-feira tinha um almoço que era do Breeze International, que é um grupo de americanos que fazem isso para poder aproximar mais as pessoas da faculdade e também estrangeiros. Então, toda quarta-feira eu ia lá e a gente conhecia as pessoas e de lá eles chamavam a gente para fazer outras coisas. Tipo, tinha os Games Nights, que eram toda sexta-feira à noite. Aí sempre ia ser, era na casa de alguém, que é aqui perto do campus. E lá, tipo, é uma coisa super relax. Onde que você conheceu ele? Você lembrou? Lembrei. Quando eu tava, primeira vez que nevou, ele tava fazendo bola de é neve. verdade, você falou que você foi lá fazer o boneco de neve, aí eles estavam lá. Aí eles estavam rolando uma bola de neve desse tamanho, assim. Aí eu ofereci ajuda. Aí eles... Foi de boa. Aí eles pegaram, na hora que a gente terminou de rolar a bola lá, eles falaram, nossa, agora só falta mais uma, meu Deus, eu não aguento fazer mais. Aí eu, pega minha bola ali, ó, bora pegar a minha bola de neve. E dava. Aí eu peguei minha bola e a gente juntou. Fez parceria. Entendi. Se inteirar, né, nas coisas interagir com as atividades da faculdade, né? Fazer o que tem que fazer. Então, resumindo, as dicas para poder ter amigos é ser cara de pau. Não ter vontade de perguntar e ficar com dúvida. Porque se você fingir que tá entendendo, fazer aquela cara de bunda. Não fingir que tá entendendo, porque senão você não aprende, né? Pode perguntar, se a pessoa ficar repetindo, gritando algo. Todas. Isso. Isso. Tem mais alguma coisa pra dizer? Não. Mais alguma coisa pra dizer para as pessoas que estão nos assistindo? Paz. Então é isso. Muito obrigada por ter vindo aqui ser o entrevistado do dia. É uma satisfação. Porque é uma pessoa muito difícil, gente, de marcar um horário com ele, que é uma pessoa muito requisitada. Não é nada, eu tava assistindo filme no meu quarto lá. Aguardem pelo próximo vídeo. Fica com Deus. E faça amigos. Faça amigos. Para poder improve your English. Ok? Não faz de conta que tá entendendo. Então é isso. Um beijo e tchau.